Mas às vezes eu falo porque eu fiz isso tudo. Porque o que vai adiantar ter o imperador, mas não ter o Adriano? É. Porque se o Adriano não estiver bem, não adianta que o imperador não vai render, não vai fazer gol, não vai fazer nada. E naquele momento eu precisava. Foi um momento que eu realmente vi que o meu pai não estava mais ali presente. Né? Demorou um pouco para mim, sabe, perceber realmente que ele não estava ali. Adriano Leite Ribeiro, mais conhecido como Adriano Imperador, ou simplesmente Adriano, nasceu no dia 17 de fevereiro de 1982. Grande ídolo do Flamengo e conhecido por sua força física, qualidade técnica, além da potência na perna esquerda, Adriano foi um dos melhores atacantes do mundo em meados da década de 2000. O jogador teve 5 temporadas magníficas na Itália, com as camisas do Parma e da Internazionale, ganhando o apelido de L'Imperatore, ou o Imperador, antes de um declínio profissional devido à morte de seu pai. Sim, talvez eu tenha desistido de milhões, mas quanto vale a sua paz de espírito? Quanto você pagaria para ter de volta a sua essência? A imprensa, às vezes, não entende que somos seres humanos. Era muita pressão ser o imperador. Eu vim do nada. Eu era um garoto que só queria ir jogar futebol e curtir com os amigos. E eu sei que não é algo que você ouve de muitos jogadores hoje em dia, porque tudo é muito sério e há muito dinheiro envolvido. Mas estou apenas sendo honesto. Nunca deixei de ser aquele moleque da favela. Adriano nasceu e viveu durante sua infância na Vila Cruzeiro, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Chegou ao Flamengo em 1991, com 9 anos, onde foi destaque no futsal e logo se transferiu para o campo. Primeiramente foi lateral esquerdo até o último ano da base, sendo vice-campeão da Copa BH de Juniores em 1999. Até que, sob o comando de Carlos Alberto Torres, o Capita, notou sua habilidade e colocou para o ataque. Foi promovido ao time profissional em 2000 e fez sua estreia no dia 2 de fevereiro, contra o Botafogo, no torneio Rio-São Paulo. 4 dias depois, marcou um gol contra o São Paulo, pela mesma competição. Nesse mesmo ano, ainda com 18 anos de idade, o atacante foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. O jogador, desde cedo, já impressionava a todos por causa de seu grande vigor físico. Porém, somente anos mais tarde, ele também passou a ser reconhecido por seus fortes chutes com a perna esquerda. Em 2001, foi vendido para a Internazionale, da Itália. Logo na sua estreia, no dia 15 de agosto, marcou um golaço contra o Real Madrid no troféu Santiago Bernabéu. O tento, contudo, não foi suficiente para que ele continuasse no time milanês. Assim, foi emprestado à Fiorentina e, em seguida, foi jogar no Parma para que pudesse se adaptar ao futebol italiano e pegar mais ritmo de jogo. Fato interessante é que, por mais que tenha se tornado um dos grandes atacantes brasileiros das últimas décadas, Adriano Imperador começou sua trajetória no futebol atuando pela lateral. Quem mudou sua posição foi Cesare Prandelli, seu treinador em sua passagem pelo Parma, da Itália, entre 2002 e 2004. A minha passagem pelo Parma foi muito importante. Quando eu cheguei na Itália, eu fiquei minha primeira fase na Inter, depois fui emprestado à Fiorentina. Eu tinha pouca experiência como centroavante. Eu sempre jogava como lateral e às vezes ponta esquerda. Como eu, do nada, comecei a crescer e a ficar muito alto, não dava mais para jogar como lateral. No Parma, o Prandelli viu essa minha deficiência. Realmente era, porque eu chegava perto do gol e com meu chute forte fechava o olho e mandava a paulada. Após muitos treinos no Parma de Prandelli, Adriano se firmou como atacante. Na equipe italiana, o imperador disse também ter crescido como pessoa. Quando acabava o treino, ficava eu, o Prandelli e o goleiro. Ele cruzava para mim e pedia para eu colocar a bola no canto, tirar o goleiro da jogada. Assim,
todos os dias trabalhando, foi marcante. Eu aprendi muita coisa como atacante. No Parma, aprendi a ser uma pessoa bem melhor e mais educada. Foi uma passagem muito boa e importante na minha carreira. Em 2004, voltou para a Internazionale. Logo na primeira temporada, marcou 15 gols em 16 partidas disputadas, média de quase um gol por jogo. Com essas atuações, garantiu a vaga de titular absoluto no time milanês e ficou conhecido pelo apelido de L'Imperatore, o Imperador, em alusão ao imperador romano Adriano. Conquistou títulos importantes pela Inter, incluindo as Copas da Itália de 2004 e 2005 e os Scudettos de 2005, 2006, 2007 e 2008. Sua história na seleção começou com sua estreia aos 18 anos. Foi considerado o sucessor a longo prazo de Ronaldo. Na ausência do fenômeno, coube a ele levar o Brasil ao título da Copa América de 2004, recebendo o prêmio de melhor jogador e recebendo a chuteira de ouro como artilheiro da competição, com 7 gols. Também conquistou a Copa das Confederações FIFA de 2005, sendo novamente melhor jogador e artilheiro, dessa vez com 5 gols. Entretanto, em 2006, logo após o falecimento de seu pai, a carreira de Adriano começou a declinar. Ficou quase aquele ano inteiro sem marcar um gol pela Inter e depois da Copa do Mundo FIFA de 2006, foi duramente criticado pela imprensa esportiva brasileira, irritada com a péssima campanha da seleção naquela Copa. No ano seguinte, acabou sendo barrado pelo treinador Roberto Mancini e nem sequer foi inscrito na Liga dos Campeões de 2007. A imprensa dizia que eu tinha desaparecido. Eles falavam que eu tinha voltado para a favela e estava me drogando, e mais um monte de merda. Publicaram fotos minhas dizendo que eu estava cercado por criminosos e que minha história era uma tragédia. Quando escuto uma coisa dessas, só rindo mesmo, porque eles não têm a mínima ideia do que acontece na minha vida. Eles não sabem como isso pode machucar uma pessoa. Na época, eu estava desolado com a morte do meu pai. O declínio seguiu na volta a Milão. Os problemas pessoais persistiam, a falta de cuidados com a condição física também. Sendo assim, Adriano havia perdido a total confiança do treinador Roberto Mancini, que nem sequer o convocava para as partidas. Assumiu em entrevistas à imprensa italiana que, deprimido, recorreu ao álcool, o que o atrapalhou ainda mais. Tentou recomeçar em partidas pela Série A e da Copa da Itália, mas acabou liberado para voltar ao Brasil para melhorar sua preparação física no Refis do São Paulo. Depois de seu departamento fazer o atacante perder 3 quilos e reordenar a gordura corporal, os paulistas conseguiram convencer o clube italiano a liberá-lo por empréstimo de 6 meses. Dessa forma, o atacante jogou o primeiro semestre de 2008 pelo São Paulo. Não conseguiu dar ao clube seu 4º título da Copa Libertadores da América, mas fez um bom papel. Em 28 jogos, marcou 17 gols, 6 pela competição sul-americana e 11 pelo Campeonato Paulista. Após a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores, o jogador deixou o clube e nem chegou a atuar no Campeonato Brasileiro pelo tricolor. Depois da passagem pelo São Paulo, Adriano ainda retornou à Itália, jogou por alguns meses e teve participação importante, principalmente na Liga dos Campeões. Foi muito importante no início da Série A de 2008-2009, chegando à marca de 100 gols no campeonato italiano. No dia 22 de outubro de 2008, marcou o gol da vitória de 1-0 sobre o Anorthosis Famagusta e com este tento chegou ao seu 18º gol na Liga dos Campeões. Em abril de 2009, Adriano simplesmente abandonou os treinamentos da Internazionale e retornou sem autorização ao Brasil. Foram dias de sumiço e especulações até de sua morte, como uma falsa notícia de que Adriano teria subido o Morro da Chatuba, no Complexo do Alemão, teria sido sequestrado e morto por traficantes. Um delegado, porém, desmentiu a notícia. Adriano, na verdade, estava na casa de familiares, na Vila Cruzeiro, favela onde nasceu.
Dias depois do sumiço, ele e seu empresário marcaram uma coletiva de imprensa. Em 9 de abril de 2009, durante a coletiva, Adriano declarou que pretendia parar de jogar por um tempo indeterminado, que poderia durar até 3 meses, pois perdeu a alegria de jogar futebol. Passadas 3 semanas de indefinição em sua carreira e a continuidade, ou não, de seu contrato com a Internazionale, o clube informou no dia 24 de abril, em seu site oficial, a rescisão amigável do contrato do centroavante brasileiro, sem revelar valores ou condições deste acordo. Algum tempo depois, o imperador voltaria aos gramados, faturando mais 2 brasileirões. Um pelo Flamengo, sendo destaque, e outro pelo Corinthians.